para pegador, depois chuta madreiro, campeão matador, bom de luta. Abaixa o vacilou, ele passa, se liga se necessário, machucar, humilha a traça. Ele para pegador, depois chuta madreiro, campeão matador, bom de luta. Abaixa o vacilou, ele passa, se liga se necessário, machucar, humilha a traça. O seu laço é de corte, mas não aparta a briga. A vida é quem escolhe, quem vai pra dividida. O seu laço é de corte, mas não aparta a briga. A vida é quem escolhe, quem vai pra dividida. Jogador batideiro, desenha a linha da bola, faz o drible da vaca, muda o rumo da história. Sua vida é a ciência, pros otários é pica. Sem vergonha, malandro, com abraço pra quem fica. Jogador batideiro, desenha a linha da bola, faz o drible da vaca e muda o rumo da história. Sua vida é a ciência, pros otários é pica. Sem vergonha, decide, abraço pra quem fica. Ahá, 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 ahá. Boa noite, hoje é dia 26 de fevereiro de 2020, nós vamos gravar hoje a aula 5 de Data Limite à Série, onde nós vamos falar aqui de Allan Kardec e o Espiritismo Kardecista. Não sei qual, nesse momento eu ainda não postei, então ainda não tem título definitivo, mas eu coloquei como título aqui, ó, Data Limite à Série, aula 5. Revelações metafísicas. Allan Kardec, apenas a ponta do iceberg. Eu podia fazer um título maior aqui ainda, né? Tudo que o Espiritismo não nos contou. Por quê? Porque não sabia. Então essa minha clareza, essa minha objetividade de abrir a aula desse jeito, já mostra o que vem por aí. Porque nós não estamos mostrando nada melhor ou superior. Nós estamos mostrando um aprimoramento da compreensão geral dessa questão. Religião, ciência, presença de Deus, fé, pensamento, sentimento e emoção cria realidade, como é que é isso? Né? O fato de achar que se cocria alguma coisa, não, agora eu estou cocriando, nós estamos cocriando o tempo todo, 100% do tempo, em interação com essa energia onipresente, que é o campo unificado, 100%. O tempo todo, 100%, nós pensamos e sentimos, não importa o que, está lá a vaca louca solta no pasto, não sabendo nem que é louca e nem que está solta no pasto, né? Então a gente não sabe o que fazer com os pensamentos. Estudando Joel a gente encontra este caminho, porque a unificação é interna, é no silêncio, é no conhecimento e na sabedoria desenvolvida desta presença. Na medida em que a pessoa tem curiosidade por esta presença, o que acontece? Quando ela se aproxima, entende, compreende, pratica, quer compreender mais, começa a se sentir, para a gente dizer algo mais substancial que seguro na vida, começa a sentir que a vida faz finalmente sentido. Significa que algo da consciência está mudando o sentimento. Então está alimentando a consciência com a verdade que liberta. E isso é a visão metafísica do co-criador consciente. Mas devagarzinho vocês vão entendendo, vocês vão chegar lá. Por mais que eu use inúmeras palavras e exemplos para passar o que eu entendi até aqui, que são 7 anos de Joel, nem é tanta coisa assim, para tentar compartilhar o que eu aprendi até aqui, tem tantos exemplos e tantas palavras, que mesmo despejando tudo que tivesse ao meu alcance, não seria possível passar isso a vocês. É necessário conferir individualmente. Não, nas minhas aulas, não. Dentro do material de Joel. Certo? Como sempre, nós vamos ter aqui na descrição do vídeo, link da nuvem com os livros do Joel que nós temos disponíveis no português no momento. E etc. Mais algumas coisas. Vamos agora então para a aula. Mais uma vez o título. Data Limite e a série, aula 5. Revelações metafísicas. Allan Kardec, apenas a ponta do iceberg. Ou Espiritismo Kardecista, apenas a ponta do iceberg. Tanto faz, isso não é uma ofensa aos espíritas, mas eu acho que se sentir ofendido, vem conferir, pelo menos. Está sendo dito, né? Porque o interesse não é ofender. Quando o Espiritismo surgiu, vocês ofenderam o meio religioso que havia no momento? Com certeza eles se sentiram ofendidos e profundamente abalados em suas estruturas. E vocês, espíritas kardecistas, estão aí fazendo seu trabalho até hoje. É apenas uma ampliação
da informação, mais nada. Aqui, ó. Desenrolando a problemática da vida humana, né? Vamos dar início à introdução da aula de hoje. Revelações metafísicas, Allan Kardec, apenas a ponta do iceberg. Começando. Desenrolando a problemática da vida humana. Como digo sempre, ouçam, para aqueles que não sabem, eu elaboro um texto e dou uma aula sobre esse texto que eu elaborei. Dessa forma que eu trabalho, da mesma forma que muitos comentários sobre o texto que eu elaborei, ou sobre trechos do Joel quando são lidos, ou exemplos quando são colocados, eles vêm naturalmente e espontaneamente, tanto quanto brota essa escrita, essa elaboração da aula, né? Então vai tudo junto, o que eu elaborei antes, o que eu percebo na hora, o que eu acho que deve ser dito, eu vou emendando e vou gravando a aula. É assim, dessa forma, e é assim também na classe privativa em São Paulo, né? Então vamos lá. Lendo o texto que eu elaborei para a introdução desta aula. Desenrolando a problemática da vida humana, porque não é isso que todo mundo quer. Ah, não, mas a palestra é só de Allan Kardec. Não, meus amigos e minhas amigas. A palestra é sempre sobre praticar a presença. E isso é tanto para homens quanto para mulheres, quanto para espíritas, não espíritas. Compreender essas verdades é necessidade de todo aquele que se considera, ou em algum momento da sua vida, foi um pouco mais buscador da verdade. Como digo sempre, ouçam a aula até o final. A linha de raciocínio é por si só evidente. Que linha de raciocínio? Que está sendo desenvolvida nessa série, a data limite, e na aula de hoje, no caso. A linha de raciocínio é por si só evidente. Assistam a aula até o final. É simples, é juntar os fatos, apresentá-los e elaborar sobre eles. Portanto, reflitam, mesmo os que no início não gostarem ou não concordarem. Vai ouvindo, elabora, reflete, junta as peças. Isso só poderá ser percebido em todo o decorrer desta aula, isto que, esta linha de raciocínio que por si só é evidente. Isto poderá ser percebido em todo o decorrer desta aula, mas estaremos aqui desde o início falando de como o Espiritismo falhou, e não se ofendam com a palavra falhou, não é exatamente uma falha, entendam o contexto da aula, aguardem. Falando de como o Espiritismo falhou em mostrar a visão espiritual da vida, no aqui e no agora. Por que eu sei que o Espiritismo não falhou? Embora a gente vai mostrar como foi essa falha, e não é uma falha, explicar qual é a falha e por que ela não é uma falha. Porque tem um cronograma na espiritualidade para ir trazendo essa informação. Allan Kardec trouxe no teto da geração dele, no teto, foi para as cabeças. E agora? Tem que ir para as cabeças de novo. Tenta sair. Aqui, ó. Estaremos aqui usando desde o início, mas estaremos aqui desde o início falando de como o Espiritismo falhou em mostrar a visão espiritual da vida, no aqui e no agora. Visão esta, sim. Aqui agora o quê? Aqui, vida espiritual, aqui agora. Não é só quando desencarna ou antes de reencarnar. Visão esta, sim, que deveria resolver todos os problemas materiais da vida. Mas não, muitos espiritualistas, não só kardecistas, mas outros de entendimento mais raso, eles acham que o espiritismo é um conformismo, é assim mesmo, não tem encarnação, então deixa, a gente vai evoluindo aí a passo de formiga, de tartaruga, sei lá, porque você não se procura compreender nada, não é? Aqui, ó. Então esta visão espiritual da vida no aqui e agora deveria resolver todos os problemas materiais da vida, mas a gente não aprendeu a resolver problema material nenhum da vida no espiritismo. Não é uma crítica, é uma informação que agrega, acrescenta, porque não sabíamos que esta aqui era a própria vida espiritual. Com a mecânica quântica isso vira tudo da vez, tanto para as religiões quanto para o próprio espiritismo, né? Que era bem preso no padrão, dualidade. Mas vamos seguindo aqui. Quem está acostumado com as aulas já sabe do que eu estou falando. Aqui, ó. Esta visão, sim, deveria resolver todos os problemas materiais da vida. Essa visão que o Espiritismo não trouxe sobre o conhecimento de Deus,
presença de Deus, espiritualidade como espírito onipresente, nada disso é explicado. Que deveria resolver todos os problemas materiais da vida pela visão espiritual da mesma, e não vir apenas como uma boia de isopor numa tempestade, né? E às vezes essa boia de isopor está até despedaçando, né? Porque a pessoa está tão capenga na vida que nem aquela informação nova ali chega para ela, não dá conta de conter o sofrimento, a frustração, ou de levar ela para uma ação proativa na vida, né? Ela está ali imersa no vitimismo e na autocondenação. E se isso aí não for discutido, elaborado, a sociedade nunca vai entender um negócio desse. Tem que falar. Aqui, a vida humana problemática, a visão distorcida da verdade pelo conceito religioso dualista de bem e mal, ou seja, a vida humana problemática, a visão distorcida da verdade pelo conceito religioso dualista de bem e mal, e o espiritismo ainda, ou seja, fora a religiosidade tradicional, dualista, calçada no bem e no mal, ainda temos isso, e o espiritismo ainda calçado em Kardec, sem ter andado um palmo em direção à verdade que liberta. Os que não gostar, pode fuçar na cadeira, ficar de pé, se coçar, xingar, não tem problema nenhum. Analisem o que está sendo dito, né? Vamos falar com a voz da razão, a voz da lógica, do bom senso. A vida humana problemática, a visão distorcida da verdade pelo conceito religioso dualista de bem e mal, de religiões em geral, e o espiritismo ainda calçado em Kardec, sem ter andado um palmo em direção à verdade que liberta, que deveria ensinar com profundidade os ensinamentos do mestre, que Joel explica como uma sinfonia. Ou seja, o espiritismo deveria estar ensinando com profundidade os ensinamentos do mestre para a vida prática, visão espiritual da vida. E essa visão espiritual da vida tem uma metafísica por trás dessa verdade. E quando o indivíduo está negando, se ele começar a compreender a metafísica por trás dessa verdade, ele começa a ceder, porque o superego é o ego avaliando ele mesmo, o superego. Então ele é obrigado a observar a si mesmo, seus pensamentos e esse negócio de crenças universais, ou hipnose coletiva. Ele vai ter que entender um pouco disso, né? Então o espiritismo não está ensinando isso ainda. Não posso dizer que vá. Vamos ver o andar da carruagem. Eles deveriam ensinar com profundidade os ensinamentos do mestre, que Joel explica como uma sinfonia. Uma sinfonia estudar Joel, né? Agora escuta o comentário desse a respeito de determinada literatura ou autor e não vai checar com carinho, né? Os espíritas voltando para o texto, os espíritas tentaram explicar reencarnação e karma, mas não saíram desta primeira lição, sendo por todos esses anos incompreendidos pelas outras religiões, porque a maioria das religiões não aceitou esse negócio de karma e reencarnação. Isso é só informação. A gente sempre diz que não fica aqui defendendo reencarnação. Na prática, a gente liberta até do conceito reencarnacionista. A gente pode, cada um entenda como quiser, certo? Porque o que interessa é a palavra de Deus. Então eu não estou aqui dividindo os times para poder falar de espiritismo e reencarnação, né? Porque não dá para agradar todo mundo. Então é preciso entender que meio de campo é esse, dessa tal prática da presença, caminho do meio, vida mística. A conversa desenrola aqui, gente, da mesma forma que ela desenrola, mesmo eu sozinho aqui na minha sala, com o texto que eu preparei, o que eu sei que eu vou ler de link de site, e o que está na minha cabeça, vai saindo. Dentro do atendimento é a mesma coisa, a gente nunca sabe para onde vai, né? No começo as pessoas trazem problemas diversas dúvidas, precisam de orientação. Eu estou capacitado de dar conselho? Nenhum. Mas eu posso ajudar a colocar o ponto de vista da prática sobre qualquer problemática da vida humana, até onde eu aprendi agora, né? É só isso, Os espíritas, então eu utilizo a psicanálise para fazer essa leitura da sombra, ajudar a pessoa a entender esse trabalho com a sombra e, junto com isso, aprender as nuances da prática da presença de Joel Goldsmith. Isso é a psicanálise da alma.
Os espíritas tentaram explicar reencarnação e karma, mas não saíram desta primeira lição, sendo por todos esses anos incompreendidos pelas outras religiões, né, que não aceitaram até hoje. E ele mesmo, o espiritismo, não tem, olha aqui, ó, isso aqui é o erro. E ele mesmo, o espiritismo, não tentou por ele compreender a verdade que também estava nas outras religiões, e isso foi um tremendo tiro no pé, né? E essa falta de interesse do espiritismo, obviamente, é desdém, pois o espiritismo se considera ciência. Quanta confusão e falta de bom senso, falta de receptividade à verdade, pois para entender a verdade temos que entender o máximo de coisas que pudermos nesta vida. Então o espírito que não está entendendo o máximo de coisas que ele pode entender nessa vida, para entender uma verdade maior, ele não é um cientista, portanto não é um espírita. Ele diz que é espírita porque ele nem sabe o que isso significa. Porque o senhor da Kardec falou que em primeiro lugar deveria estar a ciência, né? Para equacionar o que? A razão. São palavras de Kardec. Que antes de qualquer crença, culto ou padrão adotado, a ciência é suprema no espiritismo. Então eu acho que os espíritos deveriam levar em consideração, porque o erro que eu estou citando aqui é que eles, os espíritas, também não tentaram compreender a verdade que também está nas outras religiões. Eles ficaram presos de forma natural ao conhecimento espírita que foi trazido, e a palavra da verdade, a verdade que liberta, a fé do grão da mostarda, tudo é possível aquele que crê, vós sois deuses, o reino está dentro de vós, a verdade profunda sobre esses ensinamentos não foi ensinada e não foi explicado. Indo até o final dessa aula, vocês vão saber por que isso não aconteceu. Não foi um erro, o espiritismo teve um erro sim, de não avaliar um estudo sobre a espiritualidade vinda das outras religiões. Ele tinha que chegar no bom senso. Peraí, gente, se a gente sabe aqui no espiritismo que tem fluido universal, e a gente sabe das outras religiões que Deus é onipresente, tem a graça de Deus, como é que é esse negócio aí? Ninguém nunca pensou em juntar essas peças? Lógico que já, né? Só que vamos juntar as peças e vamos compartilhar a informação, não é verdade? Aqui, ó. E essa falta de interesse do espiritismo, obviamente, é desdém, pois o espiritismo se considera ciência. Quanta confusão e falta de bom senso, falta de receptividade à verdade, pois para entender a verdade, temos que entender o máximo de coisas que pudermos nesta vida, e o quanto antes. Quando a pessoa conhece mecânica quântica, se ela vem de outra religião, beleza, não interessa. Qualquer pessoa de qualquer culto religioso pode estudar Joel sem abandonar sua religião. Não tem problema nenhum nisso. E o próprio Joel fala disso. Só que a hora que ela entra por aquele conhecimento ali, ele vai estar falando o quê? De Cristo, os ensinamentos do Cristo. O que a pessoa vai fazer com isso é o problema dela. Né? Vamos ver o que ela vai compreender do assunto. Para a gente não ficar aqui falando o que já cansamos de falar. Ele vai fazer escolhas a partir dali. Que negócio é esse de um com Deus? Mecânica quântica explicando isso? Esse cara está maluco? O que está acontecendo aqui? Aqui. Pois para entender a verdade, temos que entender o máximo de coisas que pudermos nesta vida e o quanto antes. O praticante, quando ele chega ao conhecimento de mecânica quântica, Joel, mecânica quântica fica obsoleto. Fica um pouco arroz com feijão ali, sombra, ego e trabalho com a sombra, certo? Mas a prática já fica por trás ali, em alguma medida, dominando tudo. Ele está aprendendo a ficar consciente da presença, de permanecer na palavra de forma científica. Ele está desenvolvendo uma compreensão permanente do que é consciência. Né? Para encurtar o assunto aqui por enquanto, para a aula correr, porque tem aula. Aqui. Quanta confusão e falta de bom senso, falta de receptividade à verdade, pois para entender a verdade temos que entender o máximo de coisas que pudermos nesta vida e o quanto antes. Para tirar uma base e com uma mente mais expandida em informação, para tirar uma base e com uma mente mais expandida em informação, começar a chegar a perguntas óbvias. Se a pessoa realmente estiver individuando, querendo saber do todo, ela vai chegar inevitavelmente
As perguntas óbvias. As perguntas óbvias estão no nosso caminho para o todo. É inevitável, né? Ó, perguntas óbvias. Não negá-las mais. Começará a chegar em perguntas óbvias e não negá-las mais, pois negar tais questões é repressão psicológica que impede o indivíduo de observar, refletir, comparar, raciocinar e deixar que questões surjam, e deixar que mais questões surjam e que esse indivíduo deseje as respostas. Se ele entra nessa aqui, ó, de não negar mais a verdade, pois negar tais questões é repressão psicológica, então ele está com crença limitante, fazendo repressão psicológica para ele não olhar o assunto de frente. É isso que acontece, certo? Agora, isso aí é o quê? Isso aí é ensinado dentro da terapia, eu estou contando para vocês aqui, para vocês terem uma noção de como se virar com isso daí. Lógico, só com essas palavras que eu digo aqui não é suficiente, mas tem lá os livros do Joel, etc. Aqui, ó. Negar tais questões que vão surgir, quem é Deus, onde eu estou, se Deus está dentro de mim e está aqui onipresente, que negócio que é esse? Esse tipo de raciocínio, cada vez mais expandido, né? Não negar mais essas questões, pois negar tais questões é repressão psicológica. Não quero lidar com isso, não quero pensar nisso, não, isso não me interessa. O que impede o indivíduo, essa repressão psicológica que impede ele de conviver com essa verdade, é a sombra, é a resistência do ego, né? Repressão psicológica que impede o indivíduo de observar, refletir, comparar, raciocinar e deixar que mais questões surjam, porque quando ele começa a observar, refletir e comparar, questões mais refinadas vão surgir dentro da elaboração do pensamento na prática. Aqui, ó. Deixar que mais questões surjam e que esse indivíduo deseje as respostas. Pedi e obtereis. Procure e acharás. Um exemplo deste tipo de questionamento é: se existe um Deus, por que o ser humano tem tantos problemas na vida? Esta é a primeira frase que estará logo na capa do site, a psicanalisedalma.com, certo? É a primeira frase que vai estar ali. Essa pergunta: se existe um Deus, por que o ser humano tem tantos problemas na vida? Aqui, ó, 3 pontinhos. E essas tais verdades estão obscuras na Bíblia, não estão escondidas, estão só obscuras, porque não há sabedoria para entender aquilo ali. E estas tais verdades estão obscuras na Bíblia, não compreendidas pelo Espiritismo. Ó, recapitulando, ó. E estas tais verdades tão obscuras na Bíblia, não compreendidas pelo Espiritismo, ainda assim não nos impediram de encontrá-las iluminadas nas obras de Joel. A gente começa a encontrar nas obras de Joel, de forma iluminada, explicações da verdade de Jesus Cristo, prática da presença de Deus, ciência cristã, ciência da igreja da unidade, são alguns segmentos que entendem um pouco disso, certo? Mas Joel, eu já estudei o suficiente para perceber que Joel vai muito mais além. Continuando a aula, se o Espiritismo tivesse entendido a questão da unidade, de onipresença, um poder, o Espiritismo teria dado grande salto em suas conclusões sobre fluido universal. E teria não só compreendido o correto sentido da verdade que liberta, mas inevitavelmente, depois do aparecimento das aulas e livros de Joel, a partir de 1947, o próprio Espiritismo estaria explicando para todos os espíritas o que Joel traz em seus livros, mas para isso precisamos que os próprios espíritas estudem de forma interessada este assunto e tirem suas próprias conclusões. Eu vou ler de novo.
Se o Espiritismo tivesse entendido a questão da unidade, de onipresença, um poder, o Espiritismo teria dado grande salto em suas conclusões sobre fluido universal. Fluido universal é a mesma coisa de vácuo quântico e campo unificado, tá? E teria não só, ou seja, o Espiritismo teria não só compreendido o correto sentido da verdade que liberta, mas inevitavelmente depois, ele teria compreendido. Se ele tivesse estudado o que é fluido universal, certo? Um poder, onipresença, ele ia chegar perto das conclusões de Joel. E teria não... Retomando o raciocínio. Se o Espiritismo tivesse entendido a questão da unidade, de onipresença, um poder, o Espiritismo teria dado grande salto em suas conclusões sobre fluido universal, que é a mesma coisa de campo unificado. Quem? O Espiritismo. E teria não só compreendido o correto sentido da verdade que liberta, do Deus dentro, né? Do reino dentro, dessa onipresença invisível que manifesta todas as formas, mas inevitavelmente, depois do aparecimento de aulas e livros de Joel, a partir de 1947, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque o Espiritismo teve início praticamente ali, nasceu em 1857 esse trabalho, quando ele começou a ser divulgado com Kardec, né? Em 1857, então de 1857 até a morte de Kardec, o Espiritismo nasceu em 1857 e Kardec faleceu em 1867. Kardec falece 10 anos após. O início de massificação da informação do Espiritismo. Tá? Nós não estamos defendendo kardecista nem espiritismo, nós estamos comparando dados históricos, né? Também não temos nada contra. O espiritismo nasce em 1857 e Kardec falece, faz a passagem em 1867. O espiritismo continuou aí, gente. Kardec morreu em 67 e Joel morreu em 64. São 97 anos depois. E nesses 97 anos de espiritismo kardecista não se chegou a conclusão nenhuma. Ninguém estudou Joel, ninguém entendeu o que estava ali dos espíritas, né? Ou as federações espíritas pelo planeta não têm interesse nesse assunto, por quê? Falta teto para compreender? Não, a gente tem que perguntar para ver se descobre por quê, né? Por que isso? Aqui, ó, 1964, que Joel morreu, 1857, quando morreu Kardec. 107 anos depois da morte de Kardec, morre Joel. E nesses 100 anos de existência do espiritismo, que espalhou pelo planeta, não entenderam Joel. Agora, vai explicar como é que acontece um negócio desse? Faz parte do nível de desenvolvimento da consciência coletiva. Enquanto não tivesse melhores explicações para falar sobre o todo, ninguém ia entender nada. E foi isso que foi avisado para o seu Kardec, e nós vamos falar aqui dentro desta aula, que foi avisado para o seu Kardec, que ele estava trazendo a ponta do iceberg, que muitas conclusões viriam mais na frente, mas precisaríamos de comprovações científicas. Ah não, mas você está usando o espiritismo para falar da palavra de Deus, através de conclusões científicas, você é do capeta, né? Chegar a essa conclusão é total ataque, né? É uma conclusão totalmente infantil, né? Vamos lá. Só que aí a pessoa que pensa isso, escuta eu dar essa... Ele fala, não, do que esse cara está falando? Tentem entender o que está sendo explicado. Aqui, ó.
Vamos lá, ó. Vou retomar o parágrafo depois de elucidar um pouco mais. Se o Espiritismo, 107 anos depois da morte do Kardec, morre Joel. E 107 anos o Espiritismo não entendeu isso. E não entendeu até hoje, né? Se o Espiritismo tivesse entendido a questão da unidade, de onipresença, um poder, o Espiritismo teria dado grande salto em suas conclusões sobre fluido universal. E não teria somente compreendido o correto sentido da verdade que liberta, mas ele ia compreender isso, ia começar a compreender, mas inevitavelmente, depois do aparecimento de Aulas e Livro de Joel, a partir de 1947, o próprio Espiritismo estaria explicando para todos os espíritas o que Joel traz em seus livros. Mas para isso precisamos que os próprios espíritas estudem de forma interessada este assunto e tirem suas próprias conclusões. Uma vez, uns anos atrás, sei lá, 4, 5 anos atrás, eu estava conversando com uma pessoa, conhecido meu, perto de uma outra pessoa conhecida minha. E aí eu me retirei por alguns metros da situação daquela conversa, que durou uns 5 minutos. Minha vida estava mudando muito, essa pessoa de repente chegou e ficou sabendo que estava acontecendo isso na minha vida. Ela não entendeu direito o que era, o que eu estava passando, que negócio era esse. Eu conversei com ela uns 5 ou 10 minutos a respeito do assunto, me retirei por alguns metros e percebi que ele comentou com outra pessoa assim: puxa vida, mas se o Sandro estiver certo no que ele está dizendo, nós aprendemos tudo errado. Rapidamente a pessoa entendeu. O que ela fez com isso eu não sei. Eu acho que ela não fez muita coisa com isso até hoje. Mas ele entendeu na hora. Então assim, é possível de se entender, de se desconfiar, de se permitir olhar, né? Não é tão absurdo assim. O Espiritismo, continuando a aula, o Espiritismo não é o Paráclito, como pensam os espíritas, e nem uma ferramenta do capeta, como pensam certos religiosos, que ainda não sabem nada de verdadeiro ecumenismo. Ou, se não falarmos de ecumenismo, vamos tirar de lado, falamos uma aula inteira disso, ou se não falarmos de ecumenismo, podemos falar de forma mais aberta sobre como isso o quê? A mensagem do Mestre, a boa nova, que resolve os problemas da vida e também da vida daqueles a quem conhecemos, porque ele esparrama graça, bênção, sabedoria, compartilha o negócio do mesmo jeito que aconteceu com a internet, essas redes sociais, WhatsApp, sei lá mais o que da vida. Não existe rede mais perfeita que a rede da prática da presença. Ela liga os irmanados na consciência da presença de Deus. E segundo Joel, essa é a volta do Cristo, a segunda vinda do Cristo. É essa forma aqui. Quem não entendeu isso ainda pode negar o quanto quiser. Aqui. Então, a volta do Cristo não é um indivíduo, é a volta do Cristo individual em cada um. É a compreensão da questão anticristo. Quem é o anticristo? É aquele que nega a verdade do Cristo, Filho de Deus, um poder. Por aí vai o raciocínio, para entender a situação. Aqui. O Espiritismo não é o Paráclito, como pensam os espíritas, e nem uma ferramenta do capeta, como pensam certos religiosos, que ainda não sabem nada de verdadeiro ecumenismo. Ou se não falarmos em ecumenismo, podemos falar de forma mais aberta sobre isso como a mensagem do Mestre, a boa nova, que resolve os problemas da vida e também da vida daqueles a quem conhecemos, né? Então isso o Espiritismo não entendeu. Então o Espiritismo não é o Paráclito. O Espiritismo era a ponta do iceberg, né? Faz parte do esquema, mas era a ponta só. A ponta para finalmente entender a palavra e presença de Deus. Aí, encarnação, para quem quiser entender, é um mero detalhe, não quer dizer muita coisa. Não quer dizer quase nada, né? Porque enquanto nós estamos tentando curar encarnações através de orações, preces, mentalizações e técnicas, nada mais é do que um bem humano contra um mal. Não é a ação da graça, da presença, do todo. Não é. Isso fica bem claro no Joel, né? A tal verdade que liberta foi muito mal interpretada até hoje, até mesmo pelo espiritismo kardecista, que viu a si próprio como espiritismo, sendo a solução para todos os problemas. O espiritismo acreditava que ele era a solução para todos os problemas.
Como vai ser dito nesta aula, era apenas o início, uma nova informação que para aquele momento já era grande demais. Naquele momento do Espiritismo, aquilo ali já era grande demais para a cabecinha humana. Foi uma bomba, né? Tanto uma bomba que até hoje não é entendido, é visto com preconceito e com desdém, e nenhuma religião ou segmento religioso deve ver nenhuma outra com desdém, senão tem Cristo aonde ali? É preciso, ecumenismo é comunhão de interesses em comum, interesses espirituais, e o interesse em comum espiritual que o planeta Terra necessita é compreender a onipresença de Deus, que é isso que o Joel traz no material dele. Eu, como toda hora para falar alguma coisinha de Joel, ó, era apenas o início, o que? O kardecismo. Uma nova informação que para aquele momento já era grande demais. Contra todas as religiões ortodoxas e dogmáticas, o Espiritismo traz uma nova visão. Algo que já disse que eu não estou defendendo, estou contando fatos históricos, certo? Algo que já tinha sido retirado de textos antigos da Bíblia, a reencarnação. E tentando explicar esta nova visão, o Espiritismo tentando explicar essa nova visão, trouxe junto com ela entendimento sobre umbral, vale dos suicidas, hospitais de recuperação espiritual, paragens de preparo geral ou de algum estudo no astral, passes, comunicação e evangelização espírita kardecista. Esta, muito fraca no decorrer desses 163 anos da história do Espiritismo, de Kardec até hoje, certo? Tudo isso que eu disse aqui é benéfico e bom e era a ponta do iceberg. O Espírita mostrou para nós não só a reencarnação, mas conhecimento sobre umbral, vale do suicídio, hospital de recuperação espiritual, paragens de preparo geral ou algum estudo no astral, passes, comunicações mediúnicas, evangelização espírita kardecista. O que é evangelização espírita kardecista? É os ensinamentos dos espíritas sendo evangelizados para quem tem interesse de ir lá na reunião espírita, né? Esta muito fraca no decorrer desses 163 anos, ou seja, a gente lendo Joel, a gente chega à conclusão que está na hora de um salto na compreensão dos espíritas, porque não há gente, a questão é que não tem como negar o que está escrito em Joel, não tem. Então o espírita de bom senso vai fazer o quê? Vai ler aquilo ali e vai negar? É a mesma coisa que negar um novo abecedário que está sendo nos apresentado com muito mais letras. Vai negar? Pô, tá aqui, descobrimos, é agora. Que nem antes, tinha tabela periódica. Ah, mas não tinha, né, tabela periódica. Agora tem, não, eu vou negar a tabela periódica. Compreender a prática da presença é negar o próximo passo. Não por espiritismo, mas para a humanidade, né? 163 anos de espiritismo até agora, gente. O espiritismo teve uma falha em sua jornada, mas mesmo com essa falha, isso não prejudicou a chegada a este conhecimento da prática da presença por Joel. Ou seja, mesmo com o espiritismo arrastando ali, vocês vão ver dentro de uma matéria que eu vou ler, a pessoa lá espírita, super considerado no meio espírita brasileiro, falando que se não for por extrema dedicação, interesse científico e pesquisa, o espiritismo não sai do lugar. Daqui a pouco vamos falar disso. Aqui, ó. Um espírita, hein? Nós vamos ler a matéria dele. O espiritismo teve uma falha em sua jornada, mas mesmo com essa falha, isso não prejudicou a chegada a este conhecimento da prática da presença por Joel. Conhecimento que chega aqui no Brasil, porque no mundo aí já tem. O que estão fazendo com isso, eu não sei. O erro que o espiritismo cometeu, olha, né, vamos falar de novo daquilo que já falamos lá em cima. O erro que o espiritismo cometeu foi não estudar outras religiões até compreendê-las e chegar a conclusões finais sobre o início e inegável estudo dos princípios de Deus. Mas este espiritismo, desde 1857, veio divulgando e amadurecendo esta parte espiritual da espiritualidade mais básica, também negada por boa parte das religiões dogmáticas. Boa parte das religiões dogmáticas nega completamente o que o espiritismo traz.
O Espiritismo tocou de leve em uma questão. Olha por que aconteceu essa negação das outras religiões. O Espiritismo tocou de leve em uma questão. Não era possível que tivesse apenas a morte e o fim eterno, ou tão infantil também a ideia de que, se eu acredito em Jesus ou se ele já existiu, já estou salvo e estarei no paraíso após a morte. Ou vai pensar que, né, tudo tem um fim e já era, é o fim eterno, não existe mais a pessoa. Ou pensa isso, ou pensa o quê? Que se acredita num Jesus que existiu, ou que acredita em Jesus, ou que ele existiu, mas não sabe nada dos ensinamentos dele, e só por acreditar que ele existe ou existiu, essa pessoa acha que estará salva e estará no paraíso após a morte, né? E quem não for para o paraíso vai para o inferno eterno. Que negação do infinito amor de Deus pensar tais infantilidades. Que negação. Deus não condena ninguém, nem nunca condenará alguém a um inferno eterno, nem uma coisa nem outra, né? nem o fim eterno, nem a condenação eterna, né? E nem essa ilusão de que a gente não precisa entender a verdade porque já salvou a gente. Não, as palavras que ele ensinou salvam. As palavras, o sentido das palavras da lição dele que deve ser compreendido, e não acreditar nele como um agente externo, jamais. O Espiritismo tocou de leve em uma questão. Não era possível que tivesse apenas morte e o fim eterno, ou tão infantil também a ideia de que, se eu acredito em Jesus ou que ele existiu, já estou salvo, estarei no paraíso após a morte. Ou ainda, outra opinião, né? Ou vai para o paraíso ou vai para o inferno eterno. Tudo isso é negação do infinito amor de Deus. Pensar tal infantilidade, né? Fim, o indivíduo tem um fim, não tem mais. Ou pensar que, porque ele sabe que já existiu um Jesus, ele está beleza, ele está salvo, está tudo certo, né? Ou esse negócio de céu e inferno, queimação, danação eterna e etc. Tudo isso é uma infantilidade da compreensão do amor de Deus, né? Deus não condena ninguém. Deus nunca condenará alguém ao inferno eterno, nem uma coisa nem outra. Existe um caminho, e este caminho não foi encontrado pelo Espiritismo até hoje, e nem pelas religiões ortodoxas. Nenhuma delas mostrou o caminho como mostra Joel Goldsmith, sem segredos, sem códigos. Mas neste momento de revelação de verdades metafísicas, se alguns espíritos, não é mecânica quântica não, é assunto mais sério, verdades metafísicas. Mas se neste momento de verdades metafísicas, se alguns espíritas negarem os fatos, não será de se admirar, pois somente alguém com preparo, sede pela verdade, equilíbrio e também indignação e teimosia, perspicácia, poderia questionar em si próprio tudo que já ouviu sobre religião e espiritualidade e ainda assim achar ou intuir que está faltando uma peça. E claro, querer ir além de Kardec. Porque foi dito que ele trouxe apenas a ponta do iceberg, e tudo isso será explicado nesta aula. Estamos terminando a introdução já. No caso, tanto outras religiões, como o segmento espírita em geral, e também igrejas cristãs, caso haja curiosos e sedentos da fé ali, queiram ou não, terão que rever seus conceitos e aceitar fatos, e isso pode ser bem doloroso. Quando os fatos científicos e inegáveis, apresentados e analisados, causam um choque de realidade, quando os fatos científicos e inegáveis, apresentados e analisados, causam um choque de realidade vamos melhorar aqui. Quando os fatos científicos e inegáveis. Esses fatos científicos e inegáveis,
apresentados e analisados, quando entendidos, causam um choque de realidade daqueles que ainda podem dizer. Logo a pessoa entende alguma coisa e ela diz assim, ó, não é possível que isso seja verdade, né? E o que essa pergunta representa? Ó? E esta pergunta do indivíduo começar a entender e falar, não é possível. É que nem o Neo lá, dentro da nave lá, quando ele dá aquela vomitada, que eles metem ele lá no negócio, não é aquilo lá é uma alegoria, tá, gente? Vamos confundir as coisas. Mas o sentimento de ter sido trazido à realidade quando ele está diante do Morfeu e o pessoal, a equipe da nave lá, que ele fala, não, e ele dá uma vomitada, o pessoal fala, ele vai surtar, vai ter um treco. Ele desmaia, depois ele acorda na cama lá, querendo saber o que está acontecendo, né? O impacto pode ser até desse tamanho, né? Então a pessoa toma um choque de realidade. Quando ela toma esse choque de realidade, ela começa a ficar observadora, atenta a essa verdade e falar, o que é isso? Que vivência é essa? Né? Aqui. Não é possível. Quando esta pergunta acontece, significa que a alma já assimilou a verdade, mas seu sentido material ainda fala mais alto. Então, ela percebe o início do entendimento da verdade, mas pode passar por um período de negação. Olha que trecho importante desta aula, né? Quando a pessoa começa, no caso, tanto outras religiões como o segmento espírita em geral e também as igrejas cristãs, caso haja curiosos e sedentos da fé ali, queiram ou não, terão que rever seus conceitos e aceitar fatos, e isso pode ser bem doloroso. Esses fatos científicos são inegáveis, e quando apresentados e analisados, podem causar um choque de realidade naqueles que ainda podem dizer, não é possível que isso seja verdade. E esta pergunta só ocorre quando a alma já assimilou, mas seu sentido material ainda fala mais alto. Então ela percebe o início do entendimento da verdade, mas pode passar por um período de negação. Mas embora sejam sim fatos científicos, eles não fazem mais que simplesmente reforçar e explicar a natureza de uma energia onipresente que permeia todas as coisas. Os acadêmicos podem negar por mais algum tempo esta questão tão óbvia. Na questão o todo ou Deus. É demais para a cabeça deles. Mas não podemos mais negar o que está óbvio para quem entendeu. Princípios básicos de mecânica quântica. Qualquer pessoa que tenha tido um único pensamento durante sua vida toda sobre quem é ou o que é Deus, qualquer pessoa que tenha tido um único pensamento na vida sobre quem ou o que é Deus, deveria abrir os olhos e os ouvidos sobre o que está sendo ensinado sobre Joel S. Goldsmith. Kardec, 1867, e Joel 1964, a data do falecimento deles. 95 anos. Kardec 1867 e Joel 1964, 1964. 97 anos entre a morte de um e de outro. E mesmo depois destes 97 anos,
tivemos até aqui mais 56 anos de espiritismo. E esta brutal diferença dos conhecimentos de Joel, se comparado aos espíritas, se sobrepõe não porque estar mais certa, mas apenas porque foi mais longe. Essa sabedoria da onipresença não foi por eles quem, os espíritas, nem cogitada. Pois se o tivessem feito, Joel com certeza seria hoje o principal tema abordado na Federação Espírita de São Paulo e em outras pelo país. Por isso sou tão direto nestas comparações, pois vejam por si mesmos, leiam Joel S. Goldsmith. Agora a gente vai entrar no trecho do que foi dito para o seu Kardec, certo? Quando ele estava entrevistando um espírito da verdade lá, com uma médium lá e tal, tudo isso aí é muito conhecido dentro do meio espírita. Não estou dizendo que seja verdade, defendendo o espiritismo, eu já disse que o espiritismo é uma pedrinha de gelo, nesse balde, cheio de gelo, de água gelada na cabeça da gente, trazendo refresco da prática da presença do Joel, né? É uma pedrinha de gelo só ali, daquele baldão todo. Então o espiritismo sendo apenas a ponta do iceberg, e foi isso que foi dito a Kardec. Nós vamos ver como que isso apareceu para o Kardec dentro do seu trabalho, dizendo a ele, avisando a ele disso. Né? Falando agora do comunicado do lançamento do site A Psicanálise da Alma, né? Eu tenho um pequeno informativo aqui, eu vou ler para informar vocês direitinho. Estamos iniciando a divulgação do pré-lançamento do site de estudos e do canal privado de assinaturas de A Psicanálise da Alma. O lançamento oficial do site e do canal de assinaturas, o lançamento oficial será através de uma aula online especial para aqueles que já acompanham o nosso canal gratuito no YouTube, onde temos as séries de aulas Desmistificando a Mecânica Quântica, curso Terapia O Caminho Infinito, série especial Deepak Chopra, dentre outras aulas do canal, totalizando 135 vídeos e mais de 150 horas de material completamente gratuito até o momento. Ou seja, no YouTube, até o momento, nesses anos do início desse trabalho, nós temos lá, foram gravadas e publicadas gratuitamente no YouTube 135 vídeos e mais de 150 horas de material completamente gratuito. Então, depois desse preparo, dessa vivência, dessa experiência adquirida, nós agora estamos lançando o site A Psicanálise da Alma e o material online que é disponibilizado dentro desse site referente à classe privativa. Agora falando deste evento, desta aula online para o lançamento do site. Esta aula online será gratuita, com chat para discussão e levantamento de dúvidas em geral. Ou seja, todo mundo que postar uma dúvida ali que for pertinente, essas dúvidas vão ser recolhidas e vai ser preparado um outro material para que as pessoas que lançarem suas dúvidas ali possam tê-las respondidas em um outro vídeo. Então todas as dúvidas pertinentes e interessantes relativas às dúvidas ali levantadas no dia deste evento online, todas essas questões, as mais interessantes e pertinentes, serão selecionadas para serem respondidas.
As inscrições para participar gratuitamente desta aula online, serão feitas neste link que está no rodapé do vídeo e também na descrição do vídeo dentro do YouTube, que embaixo tem, eu vou pôr no rodapé dessa aula aqui, está aqui agora, certo? E também no rodapé do vídeo, na descrição do vídeo, temos ali o link para inscrição, certo? Para esta aula online. As inscrições para participar gratuitamente desta aula online serão feitas neste link que está no rodapé do vídeo e também na descrição do vídeo dentro do YouTube. Quem quiser acompanhar e assistir esta aula online deve se inscrever para receber instruções para participar desta aula. Quem quiser assistir esta aula online deve fazer sua inscrição para receber instruções para participar desta aula, que, repito, será gratuita. Não há nenhum compromisso comercial para acessar esta aula. Esta aula, por que é necessário a inscrição para participar desta aula online gratuita, sem nenhum compromisso comercial? Porque esta aula não acontecerá no YouTube. Ok? Essa aula será online com dia e hora marcada. Esta aula online tem como título, o título desta aula online, que vocês vão fazer a inscrição: A Metafísica da Verdade, Dificuldades Iniciais da Prática, Entendimento e Estabelecimento dos Princípios Metafísicos de Joel Goldsmith. Os graus 1, 2 e 3 da vida mística, né? Aqui como um acrescento aqui no título, ó, a vida dupla do início da prática e suas armadilhas. Olha o título da aula, ó. A metafísica da verdade, dificuldades iniciais da prática, entendimento e estabelecimento dos princípios metafísicos de Joel S. Goldsmith, os graus 1, 2 e 3 da vida mística, a vida dupla do início da prática e suas armadilhas. Esse é o tema dessa aula online, que vocês poderão se inscrever gratuitamente. Agora vamos falar um pouquinho do site, né? Porque dentro dessa aula nós vamos divulgar a data do lançamento oficial do site. Este site é em si um projeto antigo, mas viabilizado apenas agora. Um simples site é um simples site, mas este site, apesar de simples, é o resultado da formação deste estudo e aprendizado, desenvolvido nos últimos 7 anos, com palestras, aulas, séries e muitos atendimentos. Trazemos agora neste site um direcionamento para os estudos gratuitos, dos interessados neste assunto. Não é exatamente um como estudar, mas sim por que estudar. Sombras, ego, superego, self e principalmente Joel, para finalmente começar a entender algo mais sério sobre metafísica. Este site trata de orientação e incentivo para a compreensão desta leitura da verdade nas obras de Joel, proporcionando um ponto de vista para quebrar barreiras na compreensão dos ensinamentos da prática. Este é o único objetivo deste site: divulgar Joel e outras fontes de estudo de Joel, proporcionando um ponto de vista desta leitura da verdade nas obras de Joel, proporcionando um ponto de vista para quebrar barreiras na compreensão dos ensinamentos da prática. Este é o único objetivo deste site: divulgar Joel e outras fontes de estudo de Joel e trazer de nossa parte
um aprimoramento do entendimento das sombras psicológicas para compreender o porquê da urgente necessidade de aplicação diária destes princípios da vida mística ou linguagem do espírito, as verdades mais claras até hoje sobre os ensinamentos do mestre. Tudo mais serão coisas de acréscimo. Estamos falando do compartilhamento das primeiras ideias e percepções deste tal reino que está dentro de nós. E tudo isso sobre a ótica de a psicanálise da alma. Este site, além de indicar outras fontes de estudo gratuito de Joel, também trará agora o tão esperado acesso ao canal privado de assinaturas, para aqueles que já vêm estudando Joel e desejam acelerar os estudos. Será finalmente lançada a primeira série de aulas de classe privativa número 1, a psicanálise da alma, com o estudo aprofundado dos princípios da prática da presença. Será material de grande ajuda para aqueles que têm dificuldade para conciliar as coisas da vida humana com a prática da presença. Essa aula especial será online, então você poderá participar independente da região do país que você morar. Este evento é gratuito, mas é necessário que faça a inscrição para participar, porque lembrando, não vai acontecer dentro do YouTube essa aula, vai ser dentro de outro endereço eletrônico, então precisa da inscrição. Basta clicar, preencher seus dados e clicar no botão Quero Participar. Ao fazer isso, você será direcionado para um grupo no WhatsApp, onde será compartilhado a data do evento e o link de acesso. Vale dizer que essa aula não acontecerá no YouTube, ela é exclusiva e só participará quem estiver inscrito e aceito no grupo do WhatsApp, exclusivo para a organização deste evento online. Dentro do grupo, desse grupo de WhatsApp, vocês receberão o link de acesso e as informações do site e do canal privado, onde será compartilhado o acesso. Este grupo de WhatsApp, importante agora, este grupo de WhatsApp, para os inscritos nesta aula, serve apenas para passarmos informações sobre este evento exclusivo. Portanto, não estará aberto para a troca de mensagens. Então, fique tranquilo. Esse grupo não vai te incomodar com dezenas de mensagens por dia. Este evento é totalmente online e você poderá assistir pelo seu computador, notebook, tablet ou celular, pelo link de acesso que será compartilhado no grupo do WhatsApp para quem fizer a inscrição. Tá certo? Bom, esse é o informativo que nós tínhamos referente ao lançamento do site da Psicanálise da Alma, né, através desta aula gratuita para os inscritos neste evento. Dando continuidade à nossa aula aqui, a gente precisou descarregar o arquivo da câmera. Dando continuidade a esta aula, data limite, a série aula 5. Retomando que nós estávamos, arrematando onde nós fechamos, para entrar agora no que está no registro de obras póstumas de Allan Kardec, certo? Esse livro do Allan Kardec é um livro lançado após a morte dele. O título do livro é Obras Póstumas, que significa depois que pirulitou. Nós vamos deixar o link desse vídeo abaixo na descrição da aula. Tem gente que não olha a descrição da aula, certo? Tem um lugarzinho embaixo aqui no YouTube, na página do YouTube, escrito mostrar mais. Se a pessoa clica ali, ela tem informações sobre aquele conteúdo que foi publicado. É ali que coloca links, telefones, link de matéria, que nem eu vou mostrar aqui. Lá eu vou colocar o link desse livro, Obras Póstumas, de Allan Kardec. Mas antes de iniciar aqui a leitura do que está nesse livro, Obras Póstumas, porque é aqui que vai mostrar que era a ponta do iceberg, né, e preparou para algo muito maior
mas quase ninguém entendeu. Então, antes de analisar aqui esse Obras Póstumas, o pequeno trecho que vai ser analisado, deixemos uma coisa bem clara. Nós estamos querendo mudar o Espiritismo, nem dizendo que o Espiritismo tem que compreender a prática da presença, e nem nada disso. É simplesmente o óbvio, gente, porque o que vai ter além do Espiritismo kardecista? O que vai ter além das religiões dogmáticas? O que vai ter além da mecânica quântica? Isso. Ferramenta, não vou nem falar, nada, certo? O que vai ter além de tudo isso? Joel Goldsmith, porque ele nos ensina os ensinamentos dele, ele revisa, aprofunda, orienta, ilustra e exemplifica de forma maravilhosa os ensinamentos do Cristo, a prática da presença, coisa que a gente nem, embora existisse aí desde 1920 e pouco, essa história com Joel, 1930, nós só ficamos sabendo agora, embora existam algumas igrejas da ciência cristã no Brasil, o que é muito bom, mas é muito pouco. E esse tema precisa ser abordado de forma mais ampla, mais incisiva e mais direta. Deixando bem claro, não é nenhuma represália à ciência cristã, mas para que as pessoas entendam que na ciência cristã ou em outra religião, não importa, vamos entender alguma coisa com mais seriedade, certo? Então não estou falando que os espíritas têm que virar joelista, não é nada disso. É simplesmente o raciocínio lógico para onde sobe o nosso teto com a compreensão sobre onipresença e mecânica quântica. Mecânica quântica é fundamento esquelético da verdade. Precisa aprender a compreender todo o Deus para a pessoa ter as coisas de acréscimo que ela está aprendendo a viver o reino. Isso é óbvio, né? E os praticantes iniciantes começam a testemunhar uma grande mudança na vida deles. Então está aqui, ó. Allan Kardec, o livro, né, Obras Póstumas. Se a gente dá um Ctrl o F no computador, abre uma pesquisinha lá, se eu tiver no PDF aqui, desde que eu vou pôr o link lá, Obras Póstumas, Allan Kardec, vocês podem checar o que eu estou dizendo ali. Então, na página deste livro, na página 158, está aqui, ó, de 17 de junho de 1856, lembrando, página 158. Na casa do senhor Baldin, ou seja, na casa de Allan Kardec, médium senhorita Baldin. Então a médium foi a esposa do Kardec. O livro dos Espíritos, pergunta, é só essa pergunta, tá? Nós não vamos ficar entrando aqui nesse livro, não. É só para depois pular para outra coisa e a aula acabou. Porque, gente, isso aqui é de interesse geral, interessa para o povo da mecânica quântica, interessa para o pessoal do esoterismo e misticismo, de qualquer outra religião, cristão ou não. Todas elas não falam de Deus, que Deus é amor, que Deus é onipresente. Vamos entender esse Deus. Aqui, ó. Pergunta, entre parênteses, ao Espírito da Verdade. Olha só, o Espírito se nomeava como Espírito da Verdade. Será que não era a presença falando ali na mente da senhorita Baldin e ela não sabia? Não podemos dizer nem que sim, nem que não. Pergunta, uma parte ao Espírito da Verdade, né? Então, foi feita uma pergunta pelo Kardec e pela mulher dele ao Espírito da Verdade. Eles perguntaram, uma parte da obra foi revista, teria a bondade de dizer o que pensa dela? Estavam perguntando para essa consciência ou presença, não sabemos, o que ela pensava sobre a obra que tinha sido concluída até aquele momento. A resposta dessa presença: o que foi revisto está bem, mas o que foi revisto está bem, mas quando a obra estiver acabada, deverá tornar a revê-la, a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-la noutros. Quantas aulas eu estou esperando, eu falei disso há tanto tempo atrás, quantas aulas eu estava esperando para falar do Kardec, disso daqui, de aonde o Espiritismo chegou e aonde, principalmente, aonde a mecânica quântica ou metafísica deve nos levar. O negócio está afunilando, não tem jeito. E esse afunilamento, ele é um direcionamento para o centro do nosso ser, para libertar a mente da escravidão, da consciência material ou de dificuldades na vida ou etc. Né? Resposta: o que foi revisto está bem, mas quando a obra estiver acabada, deverá tornar a revê-la, a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-la noutros.
ele disse, o que foi que disse? O Espírito da Verdade disse para o Kardec que ele ia ter que constantemente revisar a sua obra. Então, depois que o Kardec se foi, não significa que a responsabilidade dos espíritos diminui de rever a obra, rever fatos científicos e avaliar crenças religiosas para chegar num consenso, para tirar uma conclusão maior disso. E não ficar o timinho do espiritismo do lado aqui, o timinho da religião tal aqui, o timinho da religião tal ali. Aí eles fizeram outra pergunta para o espírito. Entende que deva ser publicada antes que os acontecimentos preditos se tenham realizado? Que havia predição ali de acontecimentos, certo? Acontecimentos que é a mesma coisa que a Bíblia fala, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, todo mundo já sabe dessa história, né? Entende que deva ser publicada antes que acontecimentos preditos se tenham realizado? Catástrofes, esse tipo de coisa, né? Aí o Espírito diz, não estou falando porque podia ser presença, não estou dizendo que é um Espírito, certo? Com aquela informação ali, uma parte sim, tudo não. Entende que deva ser publicada antes que os acontecimentos preditos se tenham realizado? Ele estava perguntando para a espiritualidade se o Espiritismo devia ser publicado. Aí o Espírito respondeu, uma parte sim, tudo não. Afirmo-te, vamos ter capítulos muito espinhosos. Por muito importante que seja este primeiro trabalho, de certo modo, ele não é mais que uma introdução, ou seja, toda a obra de Kardec, por mais importante que tenha sido este trabalho, não foi mais que uma introdução. Gente, está claro para mim isso aqui. Isso aqui é a interpretação de texto, né? Está claro isso daqui, Uma parte da obra deve ser publicada, tudo não, por quê? Porque nem o Kardec não sabia ainda, ele publicou até onde ele entendeu, né? Uma parte sim, deve ser publicada, tudo não, pois afirmo-te, vamos ter capítulos muito espinhosos. O Kardec não conheceu os capítulos espinhosos. Por muito importante que seja este primeiro trabalho, a obra de Kardec, de certo modo ele não é mais que uma instrução da espiritualidade ou presença para os kardecistas. Aí ele diz aqui, assumirá proporções, é essa presença falando para Kardec, assumirá proporções que o quê? O conhecimento aqui, o espiritismo era apenas a introdução, assumirá proporções que agora está longe de suspeitar. Ele diz, Kardec, esse negocinho que você está trazendo aqui, essa azeitona aí, vai atingir uma tal proporção que neste momento você está longe de suspeitar. Imagina o espírito falar isso para o cara, ou a presença falar isso para o indivíduo ali, porque nem ele está preparado para aquilo ali, certo? Aqui, tu mesmo, ele continuou conversando com Kardec, tu mesmo compreenderás que certas partes só poderão ser reveladas muito mais tarde. Muito mais tarde não é 20, 30 anos, não é 100. Tá certo? Tu mesmo compreenderás, Kardec, que certas partes só poderão ser reveladas muito mais tarde e gradualmente é lentamente, à medida que novas ideias se desenvolverem e enraizarem, aí novas coisas serão reveladas, certo? Tu mesmo compreenderás que certas partes só poderão ser reveladas muito mais tarde e gradualmente, à medida que novas ideias se desenvolverem e enraizarem. Dar tudo de uma vez seria imprudente. A espiritualidade superior, ou presença, entregar tudo para o ser humano de uma vez, seria imprudente, improdutivo. Aqui, entregar tudo de uma vez seria imprudente. Importa dar tempo para que a opinião se forme. Topará com alguns impacientes que procurarão empurrar-te para diante. Para querer pressa do Kardec. Vai, solta aí mais. Ele soltar o quê? Não sei. Ele não sabia. Né? Topará com alguns impacientes que procurarão empurrar-te para diante. Não lhes des ouvidos. Veja, observa, sonda o terreno. Dispõe-te a esperar e faze como general cauteloso
que não ataca senão quando chegar o momento favorável. No caso aqui, como ele está falando de informação, não é nenhum ataque. A informação é dada no momento favorável. E Kardec está aqui embaixo, nota, escrito em janeiro de 1867. Na época em que essa comunicação foi dada, eu tinha apenas em vista o livro dos Espíritos. E como disse, o Espírito, eu estava longe de imaginar as proporções que tomaria o conjunto do trabalho. Né? E o Kardec, o pouco que ele viu, ele já achou demais. Ó, é isso que está dizendo aqui, certo? Mas o que realmente ia chegar, aqui está claro, está dizendo que ia precisar. Tu mesmo compreenderás que certas partes só poderão ser reveladas muito mais tarde. Então, meu amigo, muito mais tarde foi bem depois de Kardec. Veio com Joel, cavalarmente, veio tudo com Joel. Mas o mundo não conheceu o assunto. Por isso que a gente trata desse assunto. Que me parece tão óbvio, tão lógico, tão inegável, que não há outra coisa a se fazer. A não ser entender isso. Então tá aqui, eu falei aonde está o trecho. Quem lê aqui é para ficar perplexo, mas como os espíritas enxergaram isso aqui dentro do Obras Póstumas? O que está querendo dizer aqui? Que assumirá proporções que agora está longe de suspeitar, né? Só serão reveladas muito mais tarde, gradualmente, à medida que novas ideias se desenvolverem e enraizarem. Está falando de ciência aqui, gente, né? É disso. É explícito, óbvio. Agora, nós vamos ler um blog que chama o Correio Espírita. A matéria é o estudo da alma e o espírito. Um trecho tão curto quanto este daqui. Não se preocupem, a aula está andando muito bem. Não vai ficar uma aula longa, mas com uma instrução de peso, né? Depois de ler essa parte que está no Obras Póstumas de Kardec, escrito por ele mesmo, transcrito por ele mesmo, isso aqui para o livro, certo? Nós vamos analisar agora um blog, se chama, a matéria é o estudo da alma e do espírito, o estudo da alma e do espírito. O blog é Correio Espírita, o link será colocado em seguida, Obras Póstumas, depois o link desse daqui para vocês conferirem lá. Olha aqui, ó. O autor desse blog, Adilson Mota de Santana, espírita, óbvio, né? O artigo é de outubro de 2016, coisa recente. Diz aqui o senhor Adilson Mota de Santana. Blog Correio Espírita. É um jornal espírita isso aqui, tá? Quem faz a matéria é Adilson Mota de Santana. Ele diz aqui, ó, após a década de 1840, quando os fenômenos espíritas se multiplicaram na Europa e nos Estados Unidos, a quantidade de médiums só tem crescido, principalmente aqui no Brasil, a partir do século XX. Tivemos uma verdadeira explosão de mediunidade dos mais variados tipos e matizes, que despontou por toda parte, em todas as classes sociais, raças, gêneros e idades. Ele está falando aqui do espiritismo, mas a gente sabe que isso é mais amplo. Isso aqui inclui candomblé e umbanda, tá? Normal, lógico que é normal. Dessa forma, o conhecimento sobre a vida do espírito nos mundos espirituais e nas suas relações com o meio material. Dessa forma, o conhecimento sobre a vida do espírito, o espírito desencarnado, nos mundos espirituais e nas suas relações com o meio material, foi sendo esmiuçado, nos dando a conhecer o seu modus vivendi, o modo de vida de um espírito desencarnado. O que ele encontra, o que acontece, né? Ó, o seu modus vivendi dos encarnados, suas dores e alegrias, suas motivações e ocupações, numa escala de progresso constante, em busca de felicidade e da paz. O movimento iniciado por Allan Kardec, lembrando que nós estamos lendo uma matéria de 2016,
de um espírita que publicou essa matéria no Correio Espírita, certo? O movimento iniciado por Allan Kardec, que nos deixou com sua monumental obra as linhas gerais. O que é linhas gerais? Primeiras noções, que fique claro. As linhas, o movimento iniciado por Allan Kardec, que nos deixou com sua monumental obra as linhas gerais da vida dos espíritos, pode ser aprofundado através do trabalho e da dedicação de médiuns e estudiosos do campo espírita. Isto não significa que o espiritismo alcançou o limite máximo do conceito a respeito dos habitantes do mundo espiritual. Olha só, ele está dizendo que o espiritismo deve ser aprofundado, pode ser aprofundado através do trabalho e da dedicação de médiuns e estudiosos do campo espírita. Eles não vão receber mais espírito e estudar mais o próprio espiritismo. Eles vão estudar uma coisa maior. Opa, o que é isso aqui? Nós chegamos até onde? O que tem para cima dessa informação aqui? Certo? Isto não significa que o espiritismo alcançou o limite máximo do conceito a respeito dos habitantes do mundo espiritual. Pelo contrário, o aprendizado está apenas no início, necessitando de muitos esforços ainda, a fim de explorarmos as condições do ser espiritual, destituído do corpo, em suas mais diversas nuances, enfocando-o sob o aspecto psicológico, sociológico ou moral, aqui ou lá. Então ele está dizendo ainda que esse aprendizado espiritual está apenas no início, necessitando de muitos esforços ainda, a fim de explorarmos as condições do ser espiritual destituído do corpo, com ciência. É isso que ele está dizendo aqui, que precisa de trabalho e dedicação de médiuns e estudiosos do campo espírita, mas não é para incorporar mais gente, e também não é para estudar, vai estudar mais o quê? Vai virar do avesso até quando? Os livros do Kardec. Está na hora de subir esse teto. Olha o que diz aqui, há um vasto, matéria dele ainda, continuando, há um vasto território de estudo esperando pelas mentes responsáveis e estudiosas e de instrumentos mediúnicos disciplinados e desenvolvidos. O que são esses instrumentos mediúnicos disciplinados e desenvolvidos? Do meu ponto de vista, praticantes da presença. Entenda quem quiser. Lembrando que apenas começamos a descobrir a ponta do iceberg, pois por enquanto só se tem estudado o meio espiritual mais próximo à mentalidade do homem encarnado. O meio espiritual estudado pelo espiritismo até hoje foi o meio espiritual mais próximo à mentalidade do homem encarnado. Aquele que está perdido no astral, que está no umbral, que está no hospital de recuperação espiritual. Gente que tem entendido a iluminação? Nenhum. Eles estão em outro nível. Para chegar neles, nós vamos ter uma aula que vai ler um capítulo do Parênteses na Eternidade. Naquela aula eu vou explicar que não tem encontro espiritual com o mestre. Podem cumprir espíritos, mas com o mestre espiritual, iluminado, ascensionado, não tem. Precisa atingir individualmente algum grau de consciência da presença, para talvez, quem sabe, uma hora ter instrução de um mestre ascensionado, de um Joel. Né? Eu mesmo, 7 anos estudando Joel, nem me passa isso pela cabeça. Por quê? O nosso contato é com a presença, independe de dogma, independe de ajuda externa, é desenvolvimento da consciência da presença. Quando esse nível é alcançado, num grau bem elevado, a pessoa pode ter uns encontrinhos com alguém interessante lá de lá. Antes disso, se encontrar, vai encontrar gente aqui, né? Espíritos mais voltados ao atual aspecto psicológico do planeta Terra. Essa que é a questão. Ele está dizendo aqui, há um vasto território de estudo esperando pelas mentes responsáveis e estudiosas e de instrumentos mediúnicos disciplinados e desenvolvidos. Lembrando que apenas começamos a descobrir a ponta do iceberg. Pois por enquanto, porque a ponta do iceberg?
Porque por enquanto só se tem estudado o meio espiritual mais próximo à mentalidade média do homem encarnado. E a mentalidade média do homem encarnado não sabe nada sobre iluminação espiritual. E que é o conceito que Joel traz. Prática da presença, iluminação espiritual, comunhão interna. Graça, co-criador, consciente. Aqui, ó. De modo como a mediunidade é um instrumento de estudo do espírito, o sonambulismo é o melhor recurso que temos para conhecer a alma, entendendo-se esta como sendo o espírito encarnado. Podemos ir ao seu encontro através de acompanhamento e da análise dos fenômenos proporcionados por essa faculdade, ressaltada por Allan Kardec no capítulo da emancipação da alma, em O Livro dos Espíritos e depois na Revista Espírita. Quando eles falam de sonambulismo aqui, gente, é uma pré-informação, é um jardim da infância da meditação contemplativa. Olha só, né? Está aprendendo a balbuciar as primeiras palavras quando vai se entender o que é sonambulismo, né? Porque a meditação contemplativa não tem nada a ver com sonambulismo. Então o que eles entendiam de sonambulismo ainda é um estado letárgico da consciência que não está consciente da situação. Só isso. Se eu não soubesse que esse assunto é dessa forma, eu não estaria aqui dando minha cara a tapa. Certo? Aí continua a matéria aqui, eu acho que o restante é interessante de se ler, mas não para nós aqui na aula. Então o Espiritismo tem muito a aprender, é muito a desenvolver, e ele tem que ser considerado uma ciência e não uma religião. Espiritismo. Se o Espiritismo é ciência, ele é ciência. Se é ciência, ele investiga. Se ele investiga Deus e o Espírito onipresente de Deus. Não leva a nada investigar espíritos desencarnados do mesmo nível moral, sociológico, filosófico, do mediano para baixo do planeta Terra, né? Porque quem que é o mediano acima? Então o mediano acima também lá ainda é pouquíssima gente. Então vai estar esse link ali. Uma aula muito importante. E não deu trabalho nenhum elaborar aquele texto inicial e depois trazer esses comentários. Mas tinha a hora certa para dar esta aula aqui, né? Aqui, ó. Essa aqui também é espírita. É um site, talvez um blog. O Consolador. Aí está escrito aqui, ó. Estudo sistematizado da doutrina espírita. O link vai estar logo abaixo na sequência. Aí na descrição. O Consolador prometido por Jesus. Eu vou ler aqui, ó. Apresentamos nesta edição número 7 o tema de estudo sistematizado da doutrina espírita, que está aqui sendo apresentado semanalmente de acordo com um programa elaborado pela Federação Espírita Brasileira, estruturado em 6 módulos e 147 temas. Se o leitor utilizar este programa para estudo em grupo, eu não estou pedindo para estudar isso aqui. Pelo amor de Deus, não perca o tempo de vocês. Espiritismo, você já sabe o que interessa saber. Não adianta fuçar mais. Não tem mais nada para distrair dali. A informação é sempre a mesma. Agora é hora de subir o teto. Mas vamos voltar para o texto, né? Se o leitor utilizar este programa para estudo em grupo, sugerimos que as questões propostas sejam debatidas livremente antes da leitura do texto e que a ela se segue. Se destinado somente ao uso por parte do leitor, pedimos que o interessado tente inicialmente responder as questões e só depois leia o texto referido. As respostas correspondentes às questões apresentadas encontram-se no final desta lição. Aí ele traz aqui, questões para debate. Em que evangelho está consignada a promessa de Jesus relativa ao Consolador? Né? A promessa desse Consolador está consignada em todo o Novo Testamento. Cada linha dele está falando desse Consolador prometido, né? Pergunta 2. O Consolador prometido por Jesus deveria apresentar algumas características especiais? Quais são elas? Né? O Espiritismo acha que ele é o Consolador prometido, que o Espiritismo, é o Paráclito. O Paráclito não é uma religião. E o Paráclito não é um indivíduo, não é uma pessoa, nem um iluminado. O Paráclito é a verdade que dá testemunho de si mesma. Este é o Espírito da verdade, do qual Jesus falou, o Paráclito. A verdade, quando compreendida, daria testemunho de si mesma, porque seria inegável
para muita gente que começar a compreender esse assunto. Então essa própria verdade, alimentando, permanecendo na consciência da pessoa se torna realidade e verdade do viver pela graça, do entendimento mais profundo da metafísica espiritual, certo? Então o Consolador, por isso que Jesus disse, né? Se eu não for, o Consolador não virá até vós. Agora o Consolador era o próprio Jesus, o próprio indivíduo Jesus. Lógico que não, ele falou, se eu não for, o Consolador não virá até vós. E quem é o Consolador? O Consolador que veio para ele também, o Espírito da presença de Deus, e etc, etc. Ó, por que motivo, eles estão dizendo aqui, número 3, ó, por que motivo o Espiritismo se apresenta como Consolador prometido por Jesus? Aqui dentro está claramente dizendo, eles mesmos declaram que eles são o Consolador. Que razões justificam a promessa do Cristo relativamente ao advento do Espírito da verdade? Que razões justificariam a promessa do Cristo relativamente ao advento do Espírito da verdade? Advento do Espírito da verdade é o prévio conhecimento do Espírito da verdade, e o Espírito da verdade não é o Espiritismo, é a onipresença de Deus. Portanto, ele não é patrimônio de nenhuma igreja e nem de ninguém individualmente. É um patrimônio coletivo, pois ele é graça do Espírito onipresente de Deus, que manifesta todas as formas, né? Então já aqui uma questão meio torta aqui. Quinto, você acha que o Espiritismo preenche todas as condições inerentes ao Consolador prometido por Jesus? Jamais, de forma alguma. É muito raso, falta muita informação. E foi a primeira religião que eu estudei, né? Dos 17 aos 22 anos de idade, sem encontrar nada ali sobre onipresença, onipotência, onisciência. Tudo é possível aquele que crê, fé do grão da mostarda, o reino está dentro de vós. Tudo isso que tem assim, é uma cachoeira no Joel, né? É uma cataratas do Niágara de informação a respeito dessa unificação, dessa contemplação, deste movimento na consciência, né? Aí depois tem aqui umas respostas e tal, é óbvio que é raso, nem vale a pena, mas vai estar ali como material de apoio para o entendimento dessa aula. A pessoa olha ali e já fala, puxa vida, olha, né? Não tem o que falar, né? Não é por ali, essa que é a questão. Aqui, ó. Aí tem um outro aqui, ó. Um outro link, Bíblia do Caminho, Testamento Kardeciano. Tem um último link aqui, que é o Bíblia do Caminho, Testamento Kardeciano. Eu não vou ler nem fazer nenhum comentário sobre esse link. Quem tiver, eu não acho necessário, mas se alguém quiser dar mais uma checadinha nesses links que eu citei, e mais esse daqui, vai tirar uma base do que os espíritas pensavam ali naquele momento do espiritismo, mas é só, não tem nada além disso. Então eu não acho, para mim não é interessante, eu não tenho interesse nenhum em falar desse link aqui, ó. Bíblia do Caminho, Testamento Kardeciano, Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Allan Kardec. Discursos pronunciados das reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux, né? Eram as cidades da França. Então eu vou colocar a título de curiosidade esse link ali embaixo também, quem quiser dar uma olhadinha ali. Quem não quiser, não vai fazer falta nenhuma, mas se alguém quiser dar uma olhada, emenda a linha de raciocínio ali de um assunto que nem interessa aqui para nós, é o que os espíritos pensavam do espiritismo na época ali, esse último link que eu não vou colocar. Tá certo? A aula de hoje foi bem objetiva, bem direta, para mostrar um ponto importante nesse conjunto de crenças e religiões, porque aquilo que nós falamos da falha do espiritismo foi que eles colocaram a Bíblia e o ensinamento da palavra de lado, sem entender a metafísica que estava por trás daquilo, e muito menos o Sermão da Montanha. Então isso não foi nem avaliado pelos espíritas, muito menos compreendido, chegar nem perto.
Porque por que não estudar a palavra, a graça, Deus, onipresença? Por que temos que manter só conceitos reencarnatórios e kármicos e etc? Puxa vida, né? Então nós chegamos aqui mais uma vez ao final da aula de hoje, né? Nessa série Data Limite, a gente está procurando traçar uma linha de raciocínio geral de tudo que se pensa sobre ciência, religião, ET, que a gente falou mais no começo, né, da série. E é isso, montar uma linha de raciocínio, cutucar certas questões, despertar o interesse e, mais uma vez, sempre que possível, falando de sombra, de individuação, de ego, superego e principalmente da indicação do caminho para o estudo de Joel Goldsmith. A próxima aula, nós estamos na pauta aí com o assunto da carta de Joel ao seu filho Sami. Então na próxima aula talvez seja esse assunto ou algum outro que não foi definido ainda. E por hoje é isso. Muito obrigado. Atenção de vocês. Até a próxima. Olha que dale, no balacobaco, no teleco-teco. O meu time é forte, sabe jogar. Sabe jogar. O meu time é forte. Ele para pegador, depois chuta matreiro, campeão matador, bom de luta. Abaixo vacilou, ele passa, se liga se necessário, machucar, humilha, traça. Ele para pegador, depois chuta matreiro, campeão matador, bom de luta. Abaixo vacilou, ele passa, se liga se necessário, machucar, humilha, traça. O seu laço é de corte, mas não abarca a briga. A vida é quem escolhe, quem vai pra dividida. O seu laço é de corte, mas não aparta a briga. A vida é quem escolhe, quem vai pra dividida. Jogador batideiro desenha a linha da bola, faz o drible da vaca, muda o rumo da história. Sua vida é a ciência, pros otários é pica. Sem vergonha, malandro com abraço pra quem fica. Jogador batideiro desenha a linha da bola, faz o drible da vaca e muda o rumo da história. Sua vida é a ciência, pros otários é pica. Sem vergonha, decide, abraço pra quem fica. Aham, 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 aham. Tá ligado e andando, se tá todo mundo